Livro A História dos Hebreus, capítulo 3, continuação. Gênesis 40. Como nas horas em que se permite aos prisioneiros tomar um pouco de descanso, eles costumam conversar sobre a sua infelicidade, Iosef fez amizade com um mordomo do rei, ao qual o príncipe muito havia estimado, mas o colocara na prisão por causa de um descontentamento que tivera com ele. Esse homem, percebendo a virtude de Iosef, contou-lhe um sonho que tivera e rogou-lhe que o explicasse, pois se sentia muito infeliz, não somente por ter perdido as boas graças de seu senhor, mas também por estar sendo perturbado com sonhos que ele julgava só poderiam vir do céu. Parecia-me, disse ele, que eu via 3 cepos de videira carregados com grande quantidade de uvas. E estando maduros os cachos, eu os espremia para tirar-lhes o caldo, numa taça que o rei tinha na mão e que eu apresentava à sua majestade, que o achava delicioso. Iosef ouviu e disse-lhe que tivesse boas esperanças, pois o sonho significava que dentro de 3 dias ele sairia da prisão, por ordem do rei, e voltaria às suas boas graças, pois, acrescentou, Yahweh concedeu aos frutos da videira diversos e excelentes usos e uma grande virtude. Serve para se lhe fazerem sacrifícios, para confirmar a amizade entre os homens, para fazê-los esquecer a inimizade, para mudar a sua tristeza em alegria. E assim como esse licor que vossas mãos espremeram foi favoravelmente recebido pelo rei, não duvideis de que esse sonho prenuncia a vossa saída da miséria em que estáis há tantos anos, mas quanto vos pareceu ver em cepos de videira. Mas quando tiverdes sabido que as minhas predições são verdadeiras, não vos esqueçais na liberdade de que gozareis, daquele que deixastes preso ainda às cadeias. Lembrai-vos tanto mais na vossa felicidade da minha desgraça, pois não foi por ter cometido crime que sou castigado, mas por ter preferido, por um sentimento de dever e de virtude, a honra de meu senhor à volúpia criminosa. Seria inútil dizer qual foi a alegria do copeiro Mor ante uma interpretação tão favorável de seu sonho, e com que impaciência esperava sua realização. Aconteceu, porém, em seguida outra coisa de todo contrária. Um padeiro Mor do rei, que estava preso com eles, e escutar essas palavras, teve esperanças de que um sonho que também tivera lhe poderia ser favorável. Contou a Iosef e rogou-lhe que o explicasse. Parecia-me, disse ele, que eu levava na cabeça 3 cestos, 2 dos quais estavam cheios de pão e o terceiro de iguarias diversas, das que se serve na mesa do rei. E alguns passarinhos as levavam sem que eu pudesse evitá-lo. Iosef, depois de escutá-lo atentamente, declarou que teria muito desejado dar-lhe uma explicação favorável, mas era obrigado a dizer que os 2 primeiros cestos significavam que só lhe restavam 2 dias de vida, e o terceiro que ele seria enforcado e comido pelos pássaros. Tudo o que Iosef havia predito aconteceu. 3 dias depois, o rei mandou durante um grande banquete, no dia do seu nascimento, que enforcasse o padeiro Mor e se tirasse da prisão o copeiro Mor, para recolocá-lo no cargo. Mas a ingratidão deste o fez esquecer a promessa, e Iosef continuou a sofrer por mais 2 anos as amarguras inerentes a um cárcere. Yahweh, todavia, que jamais abandona os seus, serviu-se para dar-lhe a liberdade de um expediente, o qual vou relatar. O rei teve numa mesma noite 2 sonhos, que julgou serem péssimos presságios, embora não se lembrasse da explicação que simultaneamente lhe fora dada. No dia seguinte, ao despontar do dia, mandou buscar os homens mais sábios de todo o Egito e ordenou-lhes que os decifrassem. Eles responderam que não o podiam fazer, aumentando-lhe ainda mais o temor. Esse fato despertou na memória do copeiro Mor a lembrança de Iosef e do dom que ele possuía para interpretar sonhos. Falou dele ao rei, contando-lhe como Iosef havia explicado seu sonho do padeiro Mor e como os fatos confirmaram a veracidade de suas palavras. Disse-lhe também que Iosef era escravo de Potifar, o qual o havia posto na prisão. Hebreu de nascimento, oriundo de uma família ilustre, segundo ele mesmo afirmava.
E caso Sua Majestade desejasse mandar buscá-lo, não julgasse dele pelo estado infeliz em que se encontrava, mas poderia saber por seu intermédio o que significavam aqueles sonhos. Ante essa sugestão, o rei mandou imediatamente buscar a Iosef. Tomou-o pela mão e disse: um de meus oficiais falou-me de vós de maneira tão elogiosa, que a opinião que tenho de vossa sabedoria faz-me desejar que me expliqueis os meus sonhos, tal como explicastes o dele, sem que o temor de me zangar ou o desejo de me agradar vos façam mudar algo da verdade, ainda que me reveleis coisas desagradáveis. Parecia-me que, passeando ao longo do rio, eu via 7 vacas bem grandes e muito gordas, que saíam para ir aos pântanos. Em seguida vi outras 7 muito feias e muito magras, que foram ao encontro das primeiras e as devoraram, sem que com isso saciassem a fome. Acordei muito perturbado a respeito do que esse sonho poderia significar. E tendo dormido de novo, tive um outro, que me pôs em inquietação ainda maior. Parecia-me que eu via 7 espigas saídas de um mesmo pé, todas maduras e tão gordas que o peso dos grãos a fazia inclinar-se para a terra. Perto dali, 7 outras espigas muito secas e magras. Devoraram então aquelas 7 tão belas, deixando-me estupefato e no desassossego em que me encontro ainda agora. Depois de o rei assim haver falado, Iosef respondeu-lhe: os 2 sonhos de vossa majestade significam a mesma coisa. As 7 vacas magras, as 7 espigas áridas que devoraram as vacas bem nutridas e as espigas gordas, representam a esterilidade e a carestia que assolarão o Egito durante 7 anos e que consumirão toda a fertilidade e a abundância dos 7 anos precedentes. Parece que será difícil remediar tão grande mal, porque as vacas magras que devoraram as outras não foram ainda saciadas. Mas Yahua não prediz tais coisas aos povos para amedrontá-los, de modo que eles se deixem abater pelo desânimo, mas ao contrário, para obrigá-los por uma sábia previdência a evitar o perigo que os ameaça. E assim, se agradar a vossa majestade, mandar que se reserve o trigo colhido nestes anos tão férteis, para distribuí-lo na época da necessidade, o Egito não sentirá absolutamente a esterilidade dos outros anos. O rei, admirado da inteligência e sabedoria de Iosef, perguntou-lhe o que fazer naqueles anos de abundância para tornar suportável a esterilidade dos outros. Iosef respondeu-lhe que era necessário recolher o trigo, de sorte que se gastasse apenas o necessário e se conservasse o resto para prover a necessidade futura. E acrescentou que era ainda preciso deixar aos lavradores apenas o que lhes fosse necessário para semear a terra e para viver. Faraó, então, não menos satisfeito com a prudência de Iosef do que com a explicação dos sonhos, julgou não poder fazer escolha melhor do que o próprio Iosef para a execução de um conselho tão sensato. Assim, deu-lhe plenos poderes para determinar o que julgasse mais conveniente para o seu trabalho e para o bem-estar dos seus súditos. Como sinal da autoridade com que o honrava, permitiu que se vestisse de púrpura, usasse um anel com selo real e fosse conduzido sobre um carro por todo o Egito. Iosef em seguida fez executar as ordens e mandou recolher todo o trigo aos celeiros do rei, deixando ao povo somente o necessário para semear e viver, sem dizer por que razão assim procedia. Ele tinha então 30 anos e o rei o fez nomear Psonton-Phans, por causa de sua inteligência. Esse nome significa, em língua egípcia, aquele que penetra as coisas ocultas. Faraó fez Iosef desposar uma jovem de nobre família chamada Asenate, cujo pai se chamava Potífera e era sacerdote de On. Dela teve 2 filhos antes que chegasse a carestia, e por isso chamou primeiro Menachê, isto é, esquecido, porque a prosperidade em que então se encontrava fazia-o esquecer as aflições passadas, e ao segundo chamou Efraim, isto é, restabelecimento, porque havia sido reintegrado à liberdade de seus antepassados. Depois que os 7 anos de abundância preditos por Iosef se passaram,
A carestia começou a ser tão grande que, nesse mal imprevisto, todo o Egito recorreu ao rei. Iosef, por ordem do soberano, distribuía o trigo e o seu sábio proceder conquistou-lhe um afeto geral. Tanto que todos o chamavam de salvador do povo. Ele não vendeu trigo somente aos egípcios, mas também aos estrangeiros, porque estava convencido de que todos os homens estão unidos por um estreito liame, de modo que os que se encontram na abundância estão obrigados a socorrer aos outros nas suas necessidades.